ver se deu. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora! Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se o som está ok. Vamos fazer alguns testes. O som tá show. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu ativar os comentários. Então, bom dia a todos. Bom dia, Kátia. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Alba. Bom dia, Tamires. Bom dia, Nina. Bom dia, Rose. Bom dia, Michele, Elivelton, Ellen. Bom dia, Lari. Bom dia, Aline. Bom dia, Tony, Cibele, Elisângela, Bruno. Bom dia a todos. Que essa semana seja uma semana abençoada. Que nós consigamos evoluir muito durante essa semana. Eu quero nessa semana compartilhar conhecimentos para vocês especificamente sobre dinheiro, sobre evolução financeira, sobre como conquistar mais dinheiro, sobre como se tornar uma pessoa mais próspera. Para isso, o motivo de ter esse cenário aqui, para quem é novo por aqui, esse cenário, essa estrutura é nova. O motivo de ter isso é justamente por conta do ensinamento que eu vou te passar na sexta-feira. Um ensinamento que ele vai fechar com chave de ouro o principal insight que eu tive na minha vida, a principal ação que eu fiz na minha vida que fez eu ter os resultados que eu tenho hoje. Tem a ver com o simples fato de agora nós termos uma estrutura diferente para fazer as lives todos os dias de manhã. Então, é muito importante que você consiga entender que são as pequenas coisas que podem te trazer grandes resultados. São as pequenas coisas que podem te trazer grandes resultados. E aqui, olha pessoal, que imagem top. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Então é o seguinte, essa semana nós vamos falar especificamente sobre grana, cash, money. E para isso eu vou te passar alguns ensinamentos que são muito importantes para você já se ambientalizar ao conteúdo que eu vou passar durante essa semana. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui as nossas anotações. E aqui, para começar essa semana, eu quero te falar que existem 3 principais erros que as pessoas cometem quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é prosperidade financeira. Existem 3 principais erros. E esses erros, eles podem custar muito, não só em dinheiro, como em saúde, como em paz, como em tranquilidade, como em qualidade de vida. Isso são coisas que não são mensuráveis financeiramente. Não são mensuráveis financeiramente. Porque, por exemplo, quanto você está disposto a pagar para ter paz, para ter tranquilidade? Quanto você está disposto a pagar para ter uma vida mais calma, mais boa, para conseguir dormir direito à noite, para não se preocupar tanto? Então, o dinheiro, ele é uma ferramenta e o dinheiro, ele é mensurável. Porém, as consequências do mau uso do dinheiro, elas não são mensuráveis. As consequências do mau uso do dinheiro não são mensuráveis. E elas podem atrapalhar em muito a sua vida, a qualidade de vida que você tem hoje. Deixa eu só ver se tá tudo certo. Tá tudo certo. Aqui apareceu que pausou. Mas, enfim. A qualidade do dinheiro, a qualidade da maneira como você administra o dinheiro vai determinar a qualidade dos seus resultados. Então, para isso, eu quero te explicar os principais erros. Vamos começar pelos principais erros que as pessoas cometem na hora de lidar com o dinheiro. Principais erros. O primeiro dos principais erros está em não ter uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência. E aqui eu quero te fazer essa pergunta. Você tem uma reserva de emergência? Hoje, no seu dia a dia, você, se tudo parar, se você parar de entrar dinheiro do seu empreendimento ou você parar de receber dinheiro do seu salário, parar de entrar dinheiro agora, por quanto tempo você sobrevive? Por quanto tempo você consegue viver com o dinheiro que você tem? Há pessoas que falam que podem, se acabar de entrar dinheiro, se não entrar mais dinheiro agora, elas podem
viver até morrer sem trabalhar, só que elas têm que morrer até o final do dia, porque o dinheiro só irá durar até o final do dia. Então, que tipo de pessoa é? Você é o tipo de pessoa que, se não entrar mais dinheiro, você consegue se manter por bastante tempo só com a sua reserva de emergência, ou você é o tipo de pessoa que consegue viver até morrer sem trabalhar, só que tem que morrer até o final do dia? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Por quê? A qualidade da sua reserva de emergência determina boa parte da sua qualidade de vida financeira. Uma reserva de emergência, ela não tem um parâmetro certo. Só é tanto por cento do seu capital, é tanto dinheiro, é X. A reserva de emergência, ela varia de pessoa para pessoa e principalmente da variabilidade, da variação do custo mensal dessa pessoa. Então é importante que você consiga tirar uma informação e analisar o seu contexto. Por exemplo, eu entendo pessoas, eu conheço pessoas que têm uma reserva de emergência que representa 6 meses do seu custo de vida. 6 meses do seu custo de vida. Há pessoas que têm reservas de emergência que representam 12 meses do seu custo de vida. Há pessoas que têm 24 meses, há pessoas que têm mais. Porém, todas elas têm algo em comum. Elas já exercitam um exercício, elas já fazem algo que faz com que elas tenham essa reserva de emergência, que eu vou ensinar para vocês como funciona. Só que, perceba que a reserva de emergência ela sempre é medida pelo seu custo de vida, pelo quanto você gasta. Ou seja, se todas as entradas de dinheiro acabarem hoje, você tem que aguentar por pelo menos 6 meses. 6 meses é o mínimo, tá? Mas 6 meses sem trabalhar, sem fazer nada, a sua reserva de emergência tem que aguentar o seu custo de vida. E aí entra o segundo erro. Por quê? O primeiro erro é as pessoas não terem reserva de emergência. O segundo erro, se elas cometem esse segundo erro, não tem como elas terem uma reserva de emergência assertiva. Porque o segundo erro é administrar bem seus gastos, entender bem os seus gastos. Da onde está saindo seu dinheiro, da onde está vindo, para onde está indo. Então é importante que você consiga analisar de maneira fácil, tranquila e assertiva exatamente quanto é o seu custo de vida. E esse é o principal erro cometido pelos brasileiros. O principal erro cometido pelos brasileiros. Eles não têm uma administração dos gastos nas finanças pessoais. Ou seja, não sabe quanto está gastando em alimentação, quanto está gastando em lazer, quanto está gastando com internet, enfim. É importante você ter essa clareza. Eu não estou te falando aqui que você vai precisar ter tudo claro, quanto que você está gastando com um cafezinho, quanto que você está gastando com a Netflix, quanto você está gastando. Eu não estou falando que você vai ter que ter isso para você tirar. Porque as pessoas acreditam que quando alguém fala, não, você precisa ter todos os gastos bem alinhados, você tem que saber exatamente tudo que você está gastando, aonde está gastando, só que não é para você tirar esses gastos, é para que você tenha controle sobre eles. A soma de vários pequenos gastos se torna um grande gasto. Então é importante que você consiga ter essa análise exata de quanto você está gastando no seu mês. Essa é a análise que você precisa fazer. Kelvin, mas eu não tenho. Como que eu começo? Se você ainda não tem essa análise, você pode começar do jeito mais simples possível, simplesmente fazendo um bloco de anotações, colocando todos os seus gastos. Ou você pode fazer um pouquinho mais avançado, um pouquinho mais profissional, digamos assim, e ir para um aplicativo de gestão financeira, pode ser até o Guia Bolso, a minha indicação de aplicativo, ou você pode achar outros aplicativos, até alguns bancos oferecem alguns aplicativos para que você consiga alguns softwares para que você consiga ter essa administração financeira. E caso você já seja um expert, uma pessoa que entende um pouco mais de Excel, você pode sim utilizar uma planilha do Excel e tornar ainda mais profissional esse seu controle de gastos. Não há uma maneira certa de se fazer. O que é necessário ter é simplesmente o que saiu e quanto saiu. Então é ter a descrição de qual é o gasto e quanto foi esse gasto. Então você comprou um café de R$5, tem que estar a descrição desse café e o quanto foi. E a data, porque é importante para depois você fazer uma análise de quais dias do mês você gasta mais, quais dias do mês você gasta menos. Então é importante que você consiga trazer essa clareza para a sua vida sobre o seu custo financeiro. Agora, eu vou te falar um negócio. Esses foram os 2 principais erros que as pessoas cometem. São 3. O primeiro erro
É o erro de você não ter uma reserva de emergência. É o erro de que se acabar o seu dinheiro hoje, se acabar a entrada de dinheiro hoje, você não consegue se manter por muito tempo. Esse é um erro, porque você não tem saúde financeira. E se vier uma doença? Se amanhã você precisar urgentemente cuidar de alguém que está doente na sua família e que precisa de você, não financeiramente, mas precisa da sua presença, precisa que você largue seu emprego para cuidar dessa pessoa, o que você vai fazer? Ah, Kelvin, daí eu dou um jeito. Por que você não dá um jeito agora, então? As pessoas têm a mania de falar naquele momento difícil, naquele momento que tudo conspira contra, naquele momento em que a família é colocada à prova, onde você tem que fazer muito mais, aí então ela fala, não, agora eu vou dar um jeito, agora eu vou fazer. Se você já consegue ter acesso a essa motivação de fazer pelas outras pessoas, no momento em que elas vão precisar, por que você não usa essa motivação para começar a fazer agora? Comece a se estruturar agora para depois você não ter que correr atrás, às vezes, de empréstimos com juros abusivos, às vezes atrás de até agiotas, para te fornecer dinheiro naquele momento porque você precisa, porque não tem mais outra escolha, não tem mais outra opção. Então comece o seu planejamento agora, comece o seu planejamento hoje. Então são os 3 erros. O primeiro é não ter uma reserva de emergência, o segundo é não controlar seus gastos, não ter noção do quanto sai de dinheiro. E eu já vou falar um pouco mais sobre isso para que você não se compare com algumas pessoas e acabe tomando decisões erradas por conta de estar analisando o prisma que outras pessoas estão vivendo, o prisma da vida de outra pessoa. E o terceiro erro é o erro de não guardar os 10%. Esse é um erro super comum. As pessoas entendem que a 10ª parte ela tem que ser guardada. Tem pessoas que já fazem a doação de 10%, isso é maravilhoso, isso é lindo, mas você também precisa de guardar 10% para você. Então, 10% ele tem que ficar guardado, tem que ir para a sua reserva de emergência, tem que ir para os seus investimentos, tem que ir para uma Tá. Vocês têm que ir para uma direção onde o dinheiro que sobra ele é utilizado para multiplicar. Só que aí as pessoas têm essa mania, é o dinheiro que sobra, mas não está sobrando dinheiro. Se não está sobrando dinheiro, já temos um problema aqui. Porém, esse 10% ele não é do dinheiro que sobra. 10% é do dinheiro que entra. Isso é algo que as pessoas erram muito. 10% não é do dinheiro que sobra. 10% é do dinheiro que entra. O que significa isso? Eu não estou falando para você guardar 10% do seu dinheiro quando sobrar. Eu estou falando que a partir do momento que entrar na tua conta, o teu salário, o teu ganho mensal, tudo que entrar na sua conta de rendimento, de faturamento, de ganho, 10% vai para outra conta que você não mexe. Vai para uma aplicação financeira, vai para um investimento. 10% é recurso que você vai utilizar para multiplicar. Multiplicar. Se você não tiver recurso para multiplicar, seu dinheiro vai se manter o mesmo no decorrer do tempo. E você vai ficar dependente só do aumento da sua renda. Você não tem que depender só disso. Você tem que fazer o seu dinheiro render mais, trabalhar mais. Então vamos lá. Isso aí, tirar tanto para a igreja quanto para você. Você tem que tirar o seu 10% para fazer, para ajudar as pessoas, para ajudar a sua igreja, para ajudar as obras que você auxilia, para ajudar pessoas, para entregar para crianças, para famílias carentes. Você tem que ter esse 10%, mas você também precisa ter o 10% para você. Aí você deve estar se perguntando, e se você está se perguntando isso, talvez você não tenha participado das outras lives ainda. Você está falando, Kelvin, se eu tirar 20%, eu não vou viver. Se eu tirar 20% do meu capital, 10% para doar e 10% para cuidar do meu financeiro, 10% para investir, eu não vou ter o que viver, porque eu ganho muito pouco. Ok. Se você ainda está com esse pensamento, você acredita nisso, acredita nessa ideia de que você não consegue fazer essa alteração simples e que vai custar muito para você, eu já posso partir para a única maneira que vai fazer você enriquecer. Porque tudo que eu falar aqui é o seguinte, se eu falar para você, você que ganha R$1.100 por mês, R$2.000 por mês, você tem que cortar R$100, R$200 do seu mês e isso vai te fazer ficar muito rico lá na frente.
É verdade? É verdade. Mas esse lá na frente é muito lá na frente. Porque convenhamos, você economizar R$ 100, R$ 200 e deixar esses R$ 200 em algum lugar guardado, vai demorar muito tempo para você se tornar milionário, para você ter uma liberdade financeira grande. Só que isso é um hábito que você tem que adicionar desde já. Isso é um hábito que tem que estar na sua vida desde o momento atual. Porque você tem que ser fiel no pouco. Já tem na Bíblia, que eu não me lembro qual é a passagem, mas tem lá, que você precisa ser fiel no pouco e no muito Deus lhe será fiel. Então, seja fiel no pouco e o muito lhe será dado. Então, você tem que, desde já, nas pequenas ações, nas pequenas tomadas de decisão, não importa se você ganha R$ 100 por mês, R$ 1.000 por mês, R$ 5.000 por mês, mas nas pequenas tomadas de decisão, você é fiel. Você é fiel ao seu dinheiro, você entende que os princípios que você está adicionando agora na sua vida, eles irão acompanhar você durante toda a sua vida. Então é muito importante que você traga para si essa compreensão de que você precisa agora tomar decisões que você também vai tomar quando você for multimilionário. Não é do dia para a noite. Lembra do que eu falei na semana passada? Não é trabalho de leão, é trabalho de formiguinha. É aos poucos, é todo dia. E agora, eu vou te falar sobre, assim, meu mentor, Thiago Brunet, mentor de muitos aqui também, ele tem um livro chamado Dinheiro é Emocional. E essa frase, dinheiro é emocional, nunca foi tão verdade. É absurdamente sincera, verdadeira essa frase. As pessoas são influenciadas financeiramente pelas suas emoções. O financeiro das pessoas é influenciado pelas emoções que elas têm, pelas emoções que elas vivenciam no seu dia. As pessoas sentem emoções, por exemplo, de falta de aceitação, não se sentem bem, não se sentem admiradas, não se sentem felizes. As pessoas sentem que é mais difícil para elas. As pessoas sentem que os outros não admiram elas, sentem falta da admiração e aí compram coisas para que possam ser admiradas pelos outros. As pessoas querem preencher lacunas emocionais com dinheiro. As pessoas querem preencher vazios emocionais com dinheiro. E não é isso. Toda vez que você tentar preencher lacunas emocionais com dinheiro, o dinheiro jamais será suficiente. Toda vez que você tentar resolver problemas emocionais com dinheiro, o dinheiro jamais será suficiente. E aí nós temos pessoas com R$ 1.000 que sofrem disso e temos pessoas que ganham milhões todos os meses e também sofrem com isso, porque o dinheiro não é suficiente para tapar colunas, quebras emocionais. O dinheiro não é suficiente para preencher vazios emocionais. O dinheiro não é suficiente para preencher os vazios emocionais. Então, é importante que você entenda que não vai ser o dinheiro que vai solucionar os seus problemas. Só que o dinheiro não pode ser a causa dos problemas. Porque muitas pessoas têm problemas emocionais, têm problemas familiares por conta do dinheiro. Então, se esse é o seu caso, você já precisa, desde já, começar a tomar decisões mais assertivas. Entendendo que o dinheiro é emocional, nós temos uma emoção que ela surge através de uma ação. A ação é a comparação. Muitas pessoas se comparam a outras pessoas. E eu já vou te dar uns ensinamentos poderosos quanto a essa comparação. Vamos lá. Aqui, ó, em Mateus 25:21, como a Edilene colocou. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Fantástico. Isso é da parábola dos talentos, se eu não me engano. Eu vou falar sobre isso essa semana também. Vamos lá. Agora, tem uma ação que ela gera uma emoção que te atrapalha em muito. Em várias coisas. É a comparação. O ato de se comparar. E aqui eu vou ser o mais sincero contigo quanto a algumas coisas que eu preciso que você entenda para que você saia da média das pessoas que acreditam em algumas coisas que não são verdade. Vamos lá. Primeiro. E aqui, pessoal, ó.
Vocês estão vendo uma estrutura diferente. Vocês estão vendo um áudio que eu espero que esteja chegando melhor aí para vocês, que é um áudio mais profissional. Vocês estão vendo... depois eu vou gravar um vídeo aqui mostrando a estrutura. Tem iluminação aqui, iluminação ali, tem câmera aqui, tem toda a estrutura aqui no computador para que a live possa ser produzida. Então, tudo isso tem um custo, não só financeiro, mas um custo de conhecimento que eu tive que adquirir para conseguir fazer isso aqui. Tem um custo de tempo que eu tive que gastar mais para poder fazer isso aqui. Se você valoriza isso, se você acha que é importante isso, se você reconhece o que eu fiz, se você reconhece esse esforço, compartilha com 5 pessoas essa live para que elas possam absorver esses conhecimentos junto com você. Então compartilha com 5 pessoas para que elas possam entender coisas que você está entendendo e aplicar princípios junto com você. Então vamos lá. Comparação. As pessoas costumam se comparar com os outros a todo momento. Seja em coisas simples, seja em coisas complexas. Então é muito importante que você entenda 2 pontos, 2 momentos onde as pessoas se comparam que você tem que tomar muito cuidado. O primeiro ponto, as pessoas se comparam com os outros quando os outros têm conquistas financeiras. Então o primeiro ponto é nas conquistas financeiras. Então deixa eu anotar aqui, conquistas financeiras. Então esse é o primeiro ponto onde as pessoas se comparam. É na hora que o outro conquista algo. Ele tão jovem, comprou um carrão. Nossa, olha a casa que ele está morando. Você se compara com as pessoas que, por exemplo, você estudou quando você era criança com pessoas que hoje podem ter muito mais sucesso que você. Você tem algumas pessoas que você estudou no seu ensino médio, ensino fundamental ou até na sua faculdade. Você estudou com essas pessoas e hoje elas têm muito mais sucesso que você, mas muito. Você tem essas pessoas. E se você se compara, a sua mente fala, nossa, mas você estava no mesmo lugar que ele e ele conseguiu resultados tão diferentes. Poxa, o que você fez de errado? Por que você tomou essas decisões? A sua mente pode se comparar assim, diminuindo você, diminuindo a sua autoconfiança, minando a sua confiança. E a sua mente também pode vir com uma comparação nociva e tóxica quanto ao outro. Nossa, mas ele teve acesso ao mesmo conteúdo que você, ele aprendeu as mesmas coisas que você, ele deve ter utilizado alguma artimanha, ele deve ter feito alguma coisa errada para conseguir todo esse recurso, todo esse dinheiro. Nossa, mas tão jovem, ganhando tanto dinheiro, deve estar fazendo alguma coisa errada. Não, com certeza tem coisa errada por trás, alguma coisinha. Então, as 2 comparações, elas são ruins. E essas são as comparações de quando você compara as conquistas dos outros. E o que isso pode refletir no seu financeiro? Quando você compara a conquista do outro, você quer compensar e conquistar algo também que seja diferente. Então, por exemplo, se o fulano foi lá e comprou um carro, o que você quer? Você quer ir lá e comprar um carro melhor, porque a sua comparação faz com que você queira ser mais admirado do que o outro é. Então, nesse momento, você pode até ir contra o seu controle financeiro, contra o quanto você pode gastar e fazer um financiamento lá em 60 vezes de um veículo onde você está pagando juros abusivos, porque o banco normalmente ele não te liberaria esse crédito, mas por conta do risco-retorno que você está oferecendo para o banco, onde ele vai receber uma taxa muito mais alta do que o normal, ele vai te fornecer esse crédito. E aí você vai ter um carro muito melhor do que a pessoa a qual você se comparou, só que também vai ter uma dívida muito mais nociva do que aquela pessoa. Porque a comparação te atrapalha nisso. A comparação pode te fazer ter resultados horríveis financeiramente. Então esse é o primeiro ponto que a comparação existe. É nas conquistas das outras pessoas. Esse é o primeiro momento onde a comparação te atrapalha, na conquista das pessoas. E esse é o que todo mundo fala, esse é o que as pessoas mais falam sobre comparação. Só que agora eu vou te falar de uma outra comparação que talvez você não tenha parado para analisar, e é uma comparação que faz com que você não consiga absorver conhecimento da maneira correta. Essa aqui, eu nunca vi ninguém falar. Mas é o seguinte, quando você se compara com a pessoa a qual você está aprendendo, com a pessoa a qual você está se desenvolvendo, você está modelando,
Porque quando você começa o processo de desenvolvimento contínuo, você percebe que você tem que modelar algumas pessoas, você tem que analisar os seus mentores. E o fato de você estar nessa live é porque você escolheu que você quer me ouvir, quer que eu seja o seu mentor. E você tem vários mentores na vida. Pode ter mentor na vida espiritual, você pode ter mentor em cada uma das áreas, no trabalho, no seu desenvolvimento pessoal, no seu financeiro. Você pode ter mentores em cada uma das áreas e vários mentores. Só que, quando as pessoas comparam o nível delas, a fase que elas estão, com a fase dos mentores, elas cometem um grande erro. Porque, eu tô te ensinando sobre controle de gastos. E eu tô te falando que quando você ganha menos de 5 mil ou até 10 mil, quando você ganha até 10 mil, você precisa ter um controle de gastos assertivo e colocar tudo que você gasta. O cafezinho de R$2, você tem que colocar nessa planilha de gastos. Eu tô te falando isso, que você precisa na fase onde você está agora. Só que as pessoas têm dificuldade em analisar o que o mentor vive, a fase que o mentor está. E aí, se eu, que falo isso para você, que você tem que analisar os R$2 da xícara de café, e você me vê comprando um cafezinho e não anotando, não levantando esse gasto num caderno de anotações, num aplicativo de anotações, você fala que eu sou hipócrita. Só que o que eu estou te ensinando é da fase 10. E aí você está se comparando como se eu tivesse que utilizar os ensinamentos da fase 10 na minha fase 70, na minha fase 80. Então, os ensinamentos que eu estou passando aqui são para as fases que eu passei que me fizeram chegar na fase que eu estou agora. Mas não significa que são os mesmos que eu utilizo hoje. Significa que eu usei para chegar onde eu estou. E a maior parte das pessoas, elas analisam os mentores e modelam a vida que eles estão vivendo agora, mas você não tem que aprender com o seu mentor as coisas que ele está vivendo agora. Você tem que aprender o que ele fez para chegar até ali. Então pare de se basear na vida que o seu mentor tem agora. Comece a se basear nos ensinamentos que ele tem, da vida que ele teve para chegar onde ele está. Então comece a analisar as coisas de maneira mais fria, mais lógica, sem levar emocional em conta, sem levar aquelas falsas sensações de que não, eu vou me espelhar 100% nele. Não se espelhe. Não se espelhe 100% em mim. Isso eu tenho que falar ser muito duro, principalmente com jovens. Quando me analisam, quando me olham, eu falo, cara, eu quero ser igual a você, quero fazer igual você faz. Não faça, não faça. Eu estou num nível que eu tive que aprender muitas coisas, me desenvolver em várias áreas, e hoje eu vivo uma vida muito diferente da vida que eu vivia quando eu estava na fase que talvez você esteja enfrentando agora. Então pare de comparar, de tentar se espelhar as coisas que eu vivo agora nas coisas que você precisa viver. E você tem o meu comprometimento de que eu sempre vou passar o conhecimento que foi útil e eficaz para me trazer aonde eu estou, para alcançar os meus objetivos hoje. Mas não significa que tudo que eu faço hoje é o que você precisa fazer na sua vida. Significa que as coisas que eu fiz são necessárias para que você alcance os resultados que eu tive. Então, se você quer enriquecer num prazo de tempo curto, não de maneira fácil, porque eu jamais vou te fornecer aqui uma receita fácil de como enriquecer. Mas se você pretende enriquecer em um espaço curto de tempo e está disposto a aplicar princípios que vão te ajudar, eu vou te ensinar o meu melhor, o meu máximo, todos os ensinamentos que eu obtive para chegar até aqui. Mas não é o que eu faço hoje, não é as minhas ações diárias que vão fazer você chegar lá. Não é isso, não é isso. Pare de comparar a vida dos outros, pare de ser irracional quanto ao que os outros estão ensinando. Porque aí você quer ir lá e você quer analisar a pessoa que já tem um carrão. Porque é fácil eu falar para você, você precisa economizar, você precisa cuidar mais dos seus gastos, você não precisa ter um grande carro agora, um bom carro, você pode andar de Uber, você não precisa morar numa super casa, você pode morar numa casa que atende suas necessidades básicas. Aí, se eu falo isso para você, você analisa e fala que, tá, mas você tem uns par de carro, você tem casa top, você mora num lugar de alto padrão, você tem tudo isso que você está falando para a gente não focar agora, para a gente não ter. Por quê? Porque eu estou falando que na fase onde possivelmente você está, você não pode se dar o luxo disso. Por exemplo, eu vou te falar como que eu analiso, como que eu faço com as minhas finanças hoje. Eu não faço
O levantamento criterioso de cada um dos itens não faço eu, porque eu tenho quem faça para mim. Eu tenho a minha assessora que faz os meus levantamentos de gastos e todo mês ela levanta lá tudo que eu gastei, como que eu gastei. Agora, como que eu faço os meus orçamentos? Eu divido em potes, eu divido em caixas. Então, é basicamente, vamos supor que isso aqui é uma caixa, isso aqui é uma caixa. Essa aqui é a minha caixa de carros, porque eu sou um fanático por carros, eu adoro, sou piloto, eu sou fã disso, para mim é um hobby, é um lazer, então eu gosto. Então essa é a minha caixa de carros, essa é a minha caixa de residência, de moradia. Então, essa caixa aqui é o quanto de dinheiro eu estou disposto a gastar em carros. E aí eu estipulo uma porcentagem do meu capital, do quanto eu ganho mensalmente, para que eu gaste em carros. Eu optei por 25%. 25% do meu rendimento eu gasto em carros, porque para mim é importante, eu gosto disso, eu valorizo. Então aqui está isso. Nessa caixa de carros entra quando eu vou para uma corrida, quando eu pago uma entrada para a Fórmula 1, que vai ter agora em novembro, inclusive. E essa caixa aqui da residência, quanto eu estou disposto a gastar por mês em residência, em moradia, na casa que eu vivo, nas coisas que eu gasto na minha casa. Então aqui eu coloco quanto dinheiro eu estou disposto. Esses são os meus orçamentos. Esse é o dinheiro que está nas caixas. E eu vou gastar só o que tem nas caixas, não gasto a mais. Há meses que sobra, há meses que eu tenho que me segurar, porque iria gastar mais se tomasse essa decisão, mas eu nunca excedo a caixa. Por que eu faço isso hoje? Porque hoje eu já tenho uma qualidade de vida financeira um pouco maior, um pouco mais evoluída, mas no passado eu não tinha disponibilidade de fazer isso. No passado, se eu quisesse um carro, ele ia representar 90% da minha renda, 100%, 200% do quanto eu ganhava. Então, antes, eu tinha que analisar de maneira muito mais criteriosa, na fase onde eu estava, ganhando ali até R$5.000 por mês, e que eu queria evoluir, eu estava buscando evoluir. Só que eu não fiz só a diminuição dos gastos, eu não diminuí os meus gastos, eu diminui muito pouco, mas foi muito pouco mesmo. Eu ganhava ali em torno de 3.000, 4.000 por mês. E antes também eu fiz esse processo também. Eu diminuí meus gastos, mas assim, foi muito pouca coisa, sabe? Eu diminuí assim, eu analisei o que eu estava pagando que eu não estava usando, só isso. Então eu analisei lá que tinha uma plataforma de stream de vídeo que eu não estava usando, uma plataforma de curso que eu pagava mensal não estava usando. Eu vi tudo que eu não estava usando, que era desnecessário, e tirei. Foi só isso que eu fiz. O meu foco, ele nunca esteve em diminuir custos. O meu foco sempre esteve em aumentar meus ganhos. E aqui, qual que é a maior sinceridade? Como que eu posso ser o mais sincero possível com você? Cortar pequenos gastos não vai te fazer enriquecer. Cortar pequenos gastos não vai te fazer enriquecer. O que vai te fazer enriquecer é aumentar os seus ganhos. E essa pode ser a frase do dia, que inclusive eu não sei se minha equipe está ao vivo, porque o Alan está vindo para cá. Mas, Alan, dá um alô se você está aí, mas a frase do dia é essa. Cortar pequenos gastos não vai te fazer enriquecer. O que vai te fazer enriquecer é aumentar os seus ganhos. Então, você tem que ganhar mais. Você tem que prosperar, você tem que conseguir ter um rendimento maior, você tem que conseguir vender algo que vai te aumentar a sua renda, você tem que fazer renda extra, você tem que ter dinheiro de investimentos. Não é cortando os pequenos gastos que você vai enriquecer. É diminuindo, é aumentando o quanto você ganha. É aumentando sua renda. Porque, vamos lá, você ganha R$1.000 por mês, e daí você vai economizar o 10%. 10% todo mês de R$1.000, R$100. Esses R$100 você está investindo, você está usando ele para multiplicar. Ok. Só que R$100 por mês, você não vai te enriquecer, não vai te deixar rico. R$100 por mês não vai te deixar milionário. Não vai. Tem que ser sincero com você, você não vai ficar milionário poupando R$100 por mês. Só que esse 10% vai garantir a sua qualidade de vida financeira lá no futuro. Só que o 10% é do quanto entra. Qual que tem que ser o seu foco? Entrar mais, ganhar mais dinheiro. Durante essa semana, eu vou te passar alguns insights que eu utilizei para fazer tanto eu ganhar mais, eu começar a ter rendimentos maiores, quanto eu dei de insights e conselhos para outras pessoas que utilizaram e começaram a ganhar mais onde trabalhavam. Eu recebi até um testemunho
que a pessoa enviou para a Suelen ainda, não enviou nem para mim. Mas ela enviou para a Suelen um testemunho de que com um conselho meu, através de uma caixinha de perguntas, ela foi promovida na empresa, com um conselho meu. E eu lembro desse conselho, é um insight que eu passei que para mim sempre fez sentido, que eu sempre forneci ferramentas e espero que as pessoas que trabalham para mim utilizem desse princípio, que é algo que quando você utiliza e você é assalariado, você trabalha para alguém, diferencia demais os seus resultados, porque vai fazer você ser muito mais bem pago em pouco prazo de tempo. Um pouco prazo de tempo. Então, durante essa semana, o foco é dinheiro, grana, cash, bufunfa, money. Então, essa semana eu vou falar só sobre dinheiro, sobre os princípios que eu utilizei do dinheiro para enriquecer e coisas que você precisa adicionar na sua vida. Então, agora, vamos lá. Os 3 primeiros erros quais são? Não ter uma reserva de emergência. Segundo, não poupar o 10%, não guardar os 10% e não controlar seus gastos, né? Independente da ordem. Esses são os 3 principais erros do brasileiro, do ser humano, na hora de gastar dinheiro da sua gestão financeira. Os erros que matam a sua gestão financeira. Então vamos lá, vamos sanar cada um deles hoje, vamos curar cada um desses problemas hoje. Primeiro, o erro de você não ter uma reserva de emergência. O que você vai fazer agora? Você vai colocar a sua meta de reserva de emergência. Pode ser 6 meses do seu custo mensal, pode ser 12 meses do seu custo mensal, mas você vai fazer a sua meta, você vai escrever lá. Olha, é 12 mil reais, é 50 mil reais. Essa é a sua meta para ter de dinheiro. Kelvin, onde que eu deixo a minha reserva de emergência? Sua reserva de emergência você deixa em uma aplicação a qual você tenha liquidez rápida, onde você consiga resgatar esse dinheiro em pouco tempo. Pouco tempo para você pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, mas é pouco tempo. Mais de 2 meses, aí não é pouco tempo. Então, de 1 mês para menos. É o tempo que você precisa ter de resgate dessa aplicação. Então, essa é a primeira coisa que nós vamos sanar. A sua reserva de emergência. Você precisa ter uma meta, porque tudo começa com um objetivo. Então, qual que é a sua meta de reserva de emergência? Aí você vai colocar lá 12 vezes o seu custo mensal. Se você não tem seu custo mensal, a gente também vai sanar esse problema hoje. Hoje. Não deixe para amanhã, é hoje. O que você vai fazer? Você vai levantar todos os seus custos, pode ser em planilha do Excel, pode ser num livro caixa, pode ser num aplicativo, mas você vai levantar todos os custos que você teve no mês passado e nesse mês até esse presente momento, até esse dia. Todos os seus custos, você vai levantar tudo certinho para você ter. No mês passado eu gastei tanto, e esse mês foi um mês normal, é o que eu gasto normalmente no dia a dia, todos os meus meses é isso aí. Então, com base nisso, você vai fazer esse valor, esse gasto mensal, vezes a quantidade de meses que você acha que é saudável para uma reserva de emergência, vezes 6, vezes 12, vezes 24 meses, 24 vezes. Então, essa vai ser... Você vai ter a sua reserva de emergência e você vai ter esse controle de gastos. Isso é todo mês, você não vai fazer só nesse mês e depois esquecer. É todo mês, todo ato, toda coisa que você for gastar, que você comprar, você vai levantar esse custo. Tudo você vai levantar esse custo. Depois, o que você vai fazer? A partir desse mês já, toda entrada financeira que tiver na sua vida, 10% você manda para longe de você. O que é longe de você? É para uma aplicação que você não tenha acesso fácil. Pode ser uma aplicação através de um fundo de investimentos, pode ser alguma corretora, alguma gestora, pode ser uma aplicação. Só não aplica no seu banco, tá? Só não vai atrás dos produtos do seu banco. Porque a experiência que eu tenho hoje não tem produtos saudáveis em bancos. Eles não vão te fornecer, não é que não tem. Tem, mas eles não vão te fornecer. E daí, se você quiser escolher, você tem que ter um conhecimento maior. E isso eu vou te ensinar um pouquinho mais para frente. Então, agora, vai atrás de uma corretora, vai atrás de um fundo de investimentos, vai atrás de uma gestora, alguém que possa administrar esse recurso para você. Mas entrou dinheiro, entrou R$1.000, esses R$100 você já joga lá. E esquece esse dinheiro, esquece. Você vai viver com menos. É como se só entrasse 90%. Se 10% você esquece. Quando que eu vou usar? Não vai, esquece isso aí. Você não vai usar. Não vai. Você vai usar só para multiplicar. Vai ter um momento, e algumas semanas para frente, nas lives, onde eu vou te ensinar como que você analisa muito bem uma oportunidade de investimentos. E aí é um assunto um pouco mais técnico, um pouco mais burocrático de ser ensinado, mas que se você acompanhar tudo direitinho, eu vou estar te ambientalizando para que você consiga absorver esse conhecimento da melhor maneira. Então, os 3 erros, hoje você vai sanar eles. O primeiro,
de não ter uma reserva de emergência, você já vai colocar a tua meta de reserva de emergência. Segundo, de não administrar bem seus gastos, você já vai começar hoje a administrar os gastos que você teve no mês passado e os gastos que você está tendo nesse mês. E o terceiro, de não poupar esse 10%. Agora, toda vez que entrar dinheiro, 10% você joga, porque esse dinheiro não é seu. Não é seu. Esse dinheiro é da sua família, esse dinheiro é das pessoas que você ama, esse é o dinheiro que vai garantir a sua qualidade de vida financeira lá no futuro. Então, esse dinheiro não é seu, não é da pessoa que está no presente vivendo a sua vida. É do seu eu do futuro, que vai desfrutar, vai colher o que você está plantando hoje. É isso que você tem que adicionar para a sua vida, é isso que você tem que fazer. Antes de eu ir para uma perguntas e respostas rápida aqui, eu quero te dar a oportunidade de tirar um print hoje nesse cenário maravilhoso que nós temos aqui. Vamos lá, tira o print. Vai lá, print. Print. Então vamos lá. Agora, o que eu quero de vocês? Mandem algumas perguntas. Manda algo para você que, se está de dúvida, que eu posso responder agora, ou eu posso analisar se já vai estar no conteúdo dessa semana. E eu quero analisar também quais são as principais dores que vocês estão tendo, quais são as principais dúvidas, para que o meu conteúdo ele seja cada vez mais personalizado conforme a sua necessidade, conforme o que você precisa aprender, conforme o que é interessante ter de conteúdo para vocês. Então, eu quero, assim, tornar a experiência de ensinar prazerosa, tanto para mim quanto para você. Para mim, quando que é prazeroso? Quando eu sinto que as pessoas estão sendo impactadas com esse conhecimento. Quando eu sinto que as pessoas estão mudando a vida delas com esse conhecimento. Quando eu sinto que estão tendo resultado através do ensinamento que eu compartilhei. Então, isso torna o ato de ensinar, para mim, prazeroso. E prazeroso para você vai ser quando eu ensinar algo que para você vai fazer super sentido e vai ajudar efetivamente no seu problema. Então, para isso, eu preciso ter essa comunicação, eu preciso que você me fale. Kevin, eu estou com muita dúvida nisso, eu preciso disso, eu preciso entender mais disso. Me escreve aí as principais perguntas que você tem, me escreve as suas principais dores, manda lá no meu grupo do Telegram, quando eu postar, hoje ainda eu vou postar uma enquete lá, e você responde sobre algumas dores que você tem, sobre as principais dificuldades que você tem na área financeira. Então, eu preciso dessa comunicação para que a nossa experiência aqui seja cada vez mais fluida. Deixa eu analisar aqui como é que tá os comentários. Vamos lá. Bora. Ó, o Dr. Arthur, meu grande amigo e um excelente profissional oftalmologista, escreveu: como escolher uma mentoria? Uma mentoria, você vai escolher ela... Deixa eu só analisar aqui. Para escolher uma mentoria, você sempre tem que analisar o seguinte: a pessoa a qual você terá essa mentoria, a pessoa que vai ser o principal mentor, essa pessoa, ela já passou pelas dificuldades que você passou? Muitas pessoas, quando elas vão escolher uma mentoria, elas vão lá e procuram: a pessoa ela já é milionária, ela já é muito rica, e eu quero ser isso, então eu vou comprar a mentoria porque... eu sei que ela já alcançou o que eu quero alcançar, mas não. Você não escolhe mentores pelo fato de eles terem alcançado o que você quer alcançar. Você escolhe mentores pelo fato de eles terem passado por situações e dificuldades parecidas com as suas e alcançaram resultados que você gostaria de alcançar passando por essa fase. Então, você escolhe mentores analisando se eles também passaram dificuldades que você está passando agora. E aí, é assim que você escolhe a mentoria. Você escolhe o mentor e a mentoria você vai ver. Esse ensinamento dessa mentoria é suficiente para me auxiliar nessa próxima fase? É suficiente para me auxiliar a ter mais resultados, a ser mais assertivo nos meus resultados? Vamos lá. Ó, o Luiz mandou: Kelvin, eu já tenho uma reserva de emergência, porém está na poupança. Onde posso colocá-la? Sai da poupança. Todo mundo que tem dinheiro na poupança, tira da poupança e você abre dinheiro em qualquer corretora, e você vai aplicar em Tesouro Direto. Tesouro Direto, com liquidez diária. Esse é o mais simples que eu posso indicar para você. Todos os outros, se eu for te ensinar, se eu for passar esse ensinamento para você, todos os outros eu preciso primeiro te passar mais conhecimento. Porque, é assim, não adianta eu te entregar uma motosserra, se eu ainda não te ensinei como que você opera ela. Então, eu não quero te entregar aqui produtos que existem possibilidades de ganho maior,
Só que eu preciso que você, sem eu te entregar os ensinamentos, os conhecimentos suficientes para que você administre isso da melhor maneira. Então, agora, abre conta em qualquer corretor, não vou indicar nenhuma aqui, abre conta em qualquer corretora e vai lá em Tesouro Direto com liquidez diária. É mais seguro que a poupança e vai pagar mais. Mais seguro que a poupança e paga mais. Vamos lá. Como escolher o melhor lugar para investir? Esse assunto um pouquinho para frente. Como eu ainda não sei em que investir, como guardar esses 10%, até porque inicialmente vai ser pouco. Então, ó, esse 10%, pessoal, vai direto no Tesouro Direto, por enquanto. Enquanto eu ainda não te passo o conhecimento suficiente para administrar isso, porque não adianta querer fazer um grande investimento, começar a se tornar um expert do mercado financeiro em pouco tempo. Demora bastante, é muito conhecimento, e eu tenho como objetivo não tornar essas lives técnicas. Eu quero trazer conhecimentos que eles são complexos, só que de uma maneira simples. Então, eu vou ensinar você a investir da melhor maneira, eu vou te ensinar sobre todos os produtos do mercado financeiro, eu vou te ensinar aqui sobre como você faz uma aplicação super assertiva para ter um rendimento alto e sem expor tanto ao risco o seu capital. Eu vou te ensinar tudo isso, só que não é do dia para a noite. Não é de dia para a noite, eu não quero que isso se torne algo técnico. Eu não quero passar aqui uma live inteira falando sobre assunto técnico. Eu quero ensinar de um jeito que seja fácil para você entender, porque se for fácil de você entender, vai ser fácil de você aplicar. Vamos lá. Por hora, abre conta em corretora e manda tudo para o Tesouro Direto. Se eu faço consultoria particular, não faço consultoria particular no momento. Vamos lá. Quantos cartões de crédito é o ideal ter ou não ter ou comprar à vista? Tá, eu vou falar sobre isso na live de amanhã. Ótimo conteúdo. Na live de amanhã, eu vou falar sobre essa questão de cartão de crédito, ter, não ter, gastos mensais, compra à vista, parcelado. Vou te ensinar amanhã. Como que você faz os cálculos para identificar o que é bom e o que é ruim. Sobre a reserva de emergência, não consigo fazer tudo de uma vez. Como começar? Sem problema, você não precisa fazer tudo de uma vez. O começar é fazer o máximo de dinheiro sobrar possível. Só que eu vou te ensinar essa semana sobre como você cria uma renda, sobre como que você faz entrar mais dinheiro específico para a reserva de emergência. Vamos lá, live top, vai começar a live do Thiago, isso aí. Deixar no Nubank também é uma opção, O Nubank ele tem uma aplicação lá que você deixa o dinheiro e ele rende. Como escolher o melhor lugar para investir? Então, pessoal, live de hoje com muito conhecimento, muitos ensinamentos poderosíssimos para você. É só o começo aqui, é só uma palhinha do que está por vir. Então, durante essa semana, todos os dias, 7 horas e 7 minutos, eu conto com você, porque eu vou ensinar tudo o que você precisa. Tudo não. Vou ensinar a maior parte das coisas que você precisa saber sobre dinheiro para começar agora a mudar o seu destino financeiro, mudar a sua qualidade de vida financeira. Então, eu vou te passar ensinamentos poderosíssimos durante essa semana para que você ganhe mais dinheiro, para que você tenha mais saúde financeira. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para que você melhore a sua saúde financeira nessa semana. Então não perca, não deixe de acompanhar. Eu conto com você amanhã, 7 horas e 7 minutos. Compartilha o print que você tirou com as pessoas do seu Instagram para que elas estejam com a gente amanhã, para que você possa impactar a vida de outras pessoas através do conhecimento que você adquiriu hoje. Então compartilha com as pessoas o que você aprendeu na live de hoje. Eu conto com você amanhã, 7 horas e 7 minutos. Tchau, tchau.